aprenda expressões de trabalho em inglês. Nesse vídeo eu vou te mostrar 15 expressões muito boas para vocês utilizarem, tanto em reuniões de trabalho, quanto apresentações para clientes e conversas, se possíveis, entrevistas que vocês podem ter em inglês. Todas essas expressões de trabalho são phrasal verbs que vocês conseguem utilizar em várias situações. Eu vou dar para vocês tanto a expressão quanto o significado e a tradução e como vocês conseguem aplicar isso na vida real. Eu separei aqui para que fique visível e fácil de vocês compreenderem essas 15 expressões, ok? São 15 phrasal verbs relacionados ao trabalho. Então, independente do seu trabalho, você consegue utilizar essas expressões. A primeira de todas, indo direto ao ponto, é bring up. A ideia do bring up é trazer, mencionar um novo tópico, introduzir um tópico. Por exemplo, aqui está no passado. She brought up the new policy during the meeting. Então, ela mencionou a nova política durante a reunião. Qualquer coisa que as pessoas... O significado literal de bring é trazer, ok? Bring significa literalmente trazer. Então, tudo que as pessoas trazem do sentido eu trouxe uma ideia, eu trouxe uma solução, eu trouxe o assunto do momento. Então, é tudo que as pessoas trazem. Por exemplo, ela trouxe à tona a nova política da empresa durante a reunião. Esse é um dos pontos muito interessantes que vocês podem utilizar em várias situações, ok? You can bring up algo. Você pode mencionar algo. Além de bring up, vocês podem utilizar carry out. Carry out é uma expressão muito legal para quando você realiza ou completa alguma tarefa. Então, por exemplo, he was asked to carry out the project by the end of the month. Ele foi solicitado, ou seja, pediram para ele realizar o projeto até o final do mês. Então, vocês podem falar para alguém carry out tal coisa, carry out the project, como se vocês estivessem mandando, ou alguém pode mandar vocês fazerem isso usando carry out, ou pode ser utilizado para falar sobre outras pessoas. Tal pessoa realizou o projeto, ok? Carry out. Nós temos também o catch up. Catch up é muito importante em situações que existem times ou existe algum sistema de relatório que é enviado de equipes para equipes ou equipe para superiores. To reach the same level or standard as someone else, often after falling behind. Ou seja, tem um time e ele está entregando os projetos, ele está fazendo algumas coisas e tem um outro time para trás, porque ficou alguma coisa para entregar, porque eles estavam atrasados por conta de algumas tarefas. Então eles catch up é alcançar esse mesmo nível, esse mesmo padrão de um outro time ou de uma outra pessoa. Por exemplo, I need to catch up on the latest reports. Eu preciso me atualizar nos últimos relatórios. Não estou a par da situação, não sei o que está acontecendo, eu preciso me atualizar. I need to catch up. Muito útil para utilizar em várias situações, por exemplo essa. Deal with, ou até mesmo o handle, porque aqui eu não coloquei para vocês o handle with, mas ele também é muito útil nessa situação. Que é basicamente lidar com algo. To handle or manage a situation or problem. She deals with customer complaints on a daily basis. Expressão interessante também para vocês, tá? Daily basis seria o diariamente em inglês. Ela lida com reclamações de clientes diariamente. Então, she deals with, ela lida com. Lidar, gerenciar uma situação ou algum problema. Eu lido com, se você for programador, por exemplo, I deal with bugs every day. Eu lido com bugs todo dia. I deal with projects every day. Eu lido com projetos todo dia. Então, esse é um dos pontos que a gente pode utilizar. Deal with or handle with. Follow up. Muito comum de utilizar aqui no Brasil, também da forma como é. To check the progress or outcome of something. É acompanhar o progresso ou resultado de algo. I will follow up with you next week to see how things are going. Eu vou acompanhar, I will follow up, com você, with you, na próxima semana, next week, para ver como as coisas estão indo. To see how things are going. Mas o follow up é de acompanhar. Se você conhece a expressão follow do Instagram, você sabe que é seguir, né? Tanto que dar unfollow, que nem a gente fala aqui no Brasil, é deixar de seguir.
Ou seja, quando você faz um follow-up, você faz um acompanhamento. Você segue, alright? Aqui nós temos get ahead. Get ahead, ele tem um sentido de fazer progresso, né? To make progress or succeed in your career. Get é como se fosse ficar. Ahead é na frente. Existe uma ideia que não está aqui, mas o get ahead ele pode ser uma noção contrária de get behind. Behind é para trás, ahead é para frente. Se você get behind, você fica para trás. Outra pessoa que estava ali tomou uma posição que você queria, que era um cargo ali de liderança, ele entrou na sua frente, você ficou para trás, get behind. Ou get ahead, você se preparou e conseguiu a vaga no lugar da pessoa. Então você teve progresso, você foi bem sucedido, bem sucedida. She's working hard to get ahead in her career. Ela está trabalhando duro para progredir na carreira. Alright? Lembrem-se que tem uma junção natural de algo que a gente chama de connected speech. Eu vou fazer um vídeo só explicando o connected speech, mas o connected speech é a junção que as palavras têm em uma frase. A gente chama isso de discurso, speech é discurso conectado. Então percebam que get ahead, eu não dou uma pausa, né? Get ahead. Igual em português, eu não dou uma pausa como eu falo quando eu falo como um. Eu falo comum, não? Não, eu tô aqui como um supervisor. Como um supervisor. Não tem por que falar como um supervisor separando tudo. Nós fazemos isso sem pensar, ok? Se eu falo que o meu amigo mora numa casa azul, eu não preciso falar casa azul separando tudo. Eu falo que meu amigo mora numa casa azul. Tudo junto. Em inglês, isso também acontece. Quando nós estamos falando get ahead, a gente fala get junto. Get ahead. Get ahead. O T junta com um A. O som de R. Get ahead. Então, quando vocês ouvirem os gringos falando, eles vão falar dessa forma. Lembre-se disso. Get down to é botar a mão na massa. Ok? Não, vamos. Agora é sério. Vamos concentrar. Então, let's get down to business. Let's get down to business and discuss the budget. Ou seja, vamos nos concentrar, vamos fazer o que tem que ser feito e discutir o orçamento. Começar e focar em uma tarefa séria. To start focusing on a serious task. E é normalmente utilizado assim. Vamos, so let's get down to tal coisa. Principalmente essa expressão aqui, let's get down to business. Agora é hora de falar de negócios. Hand in. Como nós, humanos, bípedes, com mãos e dedões, nós utilizamos muitas coisas corporais para falar sobre ideias. Então a ideia que eu acabei de falar, por exemplo, botar a mão na massa. Por que você entende botar a mão na massa? Porque nós fazemos as coisas com as mãos, nós tocamos, o nosso mundo ele é visual e nós temos uma ideia física muito forte, ela faz parte da linguagem. A ideia de hand in é dentro, hand é mão. Quando você entrega um documento, tem essa ideia do hand in. To submit a document or assignment. Ah, não, mas isso daqui não é nem físico. Eu vou mandar esse documento, às vezes, online. Às vezes as pessoas usam hand in, ok? Botar a mão na massa, às vezes você está falando sobre programar alguma coisa no computador. Às vezes você está falando sobre fazer um relatório. Você bota a mão na massa, mas não tem nada a ver com isso. A ideia é o importante. Então, to submit a document or assignment. Please hand in your reports by Friday. Por favor, entregue seus relatórios até sexta-feira. Uma expressão interessante, tá? Quando vocês olharem esse by, ele significa o até, de tipo assim, até sexta vai acontecer, não passa de sexta, ok? Essa é a ideia do by. Hand in, entregar um documento ou tarefa. Keep up with. Se manter informado. O keep já é o manter. E o up tem um pouco da ideia do follow-up, né? Quando você verifica o progresso. Mas é porque aqui tem o seguir e aqui tem o manter. Ou seja, se manter informado e no mesmo pace que os outros, certo? No mesmo ritmo. It's important to keep up with industry trends. Aqui você pode substituir com qualquer coisa. Com algo da área sua. Com trends na área médica, com trends na área de TI, com trends na área de, sei lá, da indústria farmacêutica, qualquer coisa, é importante se manter atualizada com as industry trends, no mesmo ritmo, ok? Keep up with.
Layoff já é algo que também nós temos em algumas empresas aqui do Brasil que utilizam já essas expressões em inglês. A ideia é mandar os funcionários embora, demitir os funcionários. Usually for economic reasons. A companhia teve que lay off several workers due to budget cuts. Muito importante também entender essa expressão do due to, devido a. Sempre que vocês verem due to, é devido a, muito comum em relatórios e artigos científicos. A empresa teve que demitir vários funcionários devido a cortes no orçamento. Uma coisa que eu sempre comento com os meus alunos também, muitos deles trabalham e utilizam o inglês para o trabalho, é que quando nós temos esses phrasal verbs, os phrasal verbs eles são nada mais do que uma junção de um verbo. Isso aqui é um phrasal verb. É um verbo mais, normalmente, uma preposition. É um verbo mais uma preposição. Então você tem look after, lay off. Tem o verbo, por exemplo, treinar, malhar, em inglês, que é work out. Um ponto é, quando ele está separado, ele é a ação, tá? Ação. O layoff, por exemplo, é a ação. Então, a companhia teve que demitir vários funcionários. Eu tenho que malhar às 6 horas da tarde. Quando eles estão juntos, eles são a própria coisa. Percebam que eu não estou utilizando aqui vocabulário gramatical, como se eu fosse um professor de inglês. Eu sou um professor de inglês, como se eu fosse um professor de inglês que está te ensinando coisas que um professor de inglês deveria saber. Vocês têm que pensar simplesmente que separado é a ação, junto é a coisa. Se eu estivesse falando como um cara gramatical, eu iria falar que isso aqui é o verbo e esse aqui é o substantivo. A ideia é simplesmente workout, malhar, treinar. Workout junto é o treino. Layoff separado é demitir os funcionários, é a ação. Layoff junto é a demissão em si, a demissão dos funcionários. Então, quando vocês verem essas palavras separadas, vocês sabem que é o verbo, a ação. Quando vocês verem junto, vocês sabem que é o substantivo, a coisa. E isso acontece com vários outros, ok? E eu vou mostrar também alguns outros exemplos depois. Look after é cuidar. To take care of or be responsible for something. Aqui, look significa o verbo olhar, ok? Look é olhar. After é depois. Sabe quando você fala também, né, em português, eu vou deixar meus filhos aqui, você dá uma olhada neles? Então essa ideia do dar uma olhada neles é cuidar, você cuida deles aqui enquanto eu faço tal coisa. She looks after the marketing department. Ou seja, ela cuida do departamento de marketing, ela olha. Olhar é cuidado, que nem eu falei pra vocês. Como nós somos bípedes que utilizamos o corpo para falar sobre as coisas, a mesma ideia de hand-in, onde a gente coloca a mão e entrega as coisas para alguém, nós usamos os olhos e cuidamos das coisas. A mesma ideia, ok? A mesma ideia vem aqui para look into, porque não é olhar depois, que nem a gente tem aqui no look after, mas olhar dentro. Então, se você tem um problema, para onde você olha? Você olha dentro do problema, você investiga. We need to look into this issue further. Nós precisamos investigar mais a fundo essa questão. Look into, investigar ou pesquisar algo, quando você olha para dentro do problema. Lembrando também, não é o objetivo da aula explicar muito sobre preposições, mas in e to tem um sentido, tá? Talvez vocês conheçam in como dentro. Mas por que aqui tá into? Quando você joga o to dá a ideia de direção, sempre, tá? Nós estamos indo para a China, we're going to China. Nós estamos indo para o centro de distribuição, né? To the distribution center. Quando a gente coloca in mais to, mostra que a direção é para dentro. Então, nós estamos olhando para dentro. Se você coloca um livro em cima da mesa, você pode colocar esse livro on to the table. Porque ele está on na superfície e ele não está lá já. Você colocou ele, você levou ele em direção àquela superfície. Ou você colocou em direção a algo dentro. Into the box, dentro da caixa. Essa é a ideia. Put off. Put off pode ser colocar. Se você imaginar como colocar como off, você consegue ter uma noção muito boa do significado dessa expressão também, ok?
é como adiar algo. Então, quando você fala adiar uma coisa, put off something, right? Você pode... The meeting was put off until next week. A reunião foi adiada, postergada, colocada de forma offline até a semana que vem. Até a próxima semana. Então, colocar como off pode ser uma boa ideia de você lembrar da expressão put off. Take on é tomar para si alguma responsabilidade, aceitar alguma responsabilidade. Então, assumir o projeto, assumir a tarefa. He decided to take on more responsibilities at work. Ele decidiu assumir mais responsabilidades no trabalho. Essa ideia do take on como assumir, tem a ideia também de take, tá? De levar, de tomar para si. To accept or undertake a task or responsibility. E por último, também uma expressão muito, muito útil é o wrap up. Aí eu vou mostrar também para vocês como vocês podem praticar essas expressões ainda, ok? Wrap up é... Se vocês conhecem o wrap como a comida, o wrap não é nada mais que um enrolado, né? O Rapidez que você compra no mercado, ele é um tipo de wrap. Você pega uma massa, coloca um monte de coisa dentro e enrola, tipo um kebab, um shawarma, não? To finish or complete something. So, let's wrap up this meeting so we can all get back to work. Bom, vamos finalizar tudo que tiver que ser enrolado e colocado ali dentro pra gente finalizar logo, vamos fazer pra gente voltar pro trabalho. Let's wrap this meeting up, ok? Então, wrap tem a ideia de enrolar, mas não é o enrolar que nem a gente tem em português, do tipo, tá enrolando, vamos direto ao ponto. Não, vamos colocar tudo num bolo, separar tudo que é importante, falar logo e fechou. Essa é a ideia do wrap. Para praticar essas expressões constantemente, eu recomendo utilizar a técnica 2x1. Eu tenho um vídeo aqui no canal simplesmente de 20 minutos explicando como vocês conseguem utilizar essa técnica para treinar coisas específicas da área de vocês. Agora eu sei essas expressões, agora eu aprendi as expressões, como que eu consigo utilizar elas na prática. Imaginem situações e separem as 5 mais úteis que tem aqui. Todas essas são muito úteis, mas pensem nas mais óbvias que vocês sabem que vocês vão conseguir utilizar no trabalho. Separem a técnica 2x1 e comecem a aplicar no contexto. Escrevam um roteiro em que você consiga utilizar essas expressões e treine com a técnica 2x1 essas mesmas expressões. Vai ser muito útil para vocês treinarem elas, tornarem elas automáticas e começarem a utilizar no trabalho. Me sigam no Instagram, tem aqui. Caso você queira ser meu aluno também, me manda MAF no direct lá no Instagram e eu tô aqui para te ajudar. Vejo vocês no próximo vídeo.